E aí, galera, hoje eu vou fazer um exercício sobre ciclo termodinâmico fechado. Bom, o exercício fala: dado um mol de gás monatômico ideal inicialmente ocupando um volume de 10 litros e a temperatura de 300 Kelvin. O gás é aquecido a volume constante até 600 Kelvin, liberado para se expandir isotermicamente até a pressão inicial e, finalmente, contraído a pressão constante até os valores iniciais de volume, pressão e temperatura. Durante o ciclo. Primeiramente, eu escrevi todos os dados que foram fornecidos no enunciado, porque a letra A pergunta: qual é a energia introduzida no sistema na forma de calor? Vamos utilizar a teoria para resolver a primeira questão. Vamos analisar o que aconteceu no enunciado. 300 Kelvin para 600 Kelvin a volume constante, pressão aumenta. Isso é um aquecimento isocórico. Número 2. O gás se expande isotermicamente até que a pressão volte ao valor inicial. O volume dobra e a temperatura constante a 600 Kelvin. Isso é uma expansão isotérmica. 3. O gás retorna ao volume inicial à pressão constante. Temperatura diminui para 300 Kelvin. A pressão é constante, então é uma compressão isobárica. Nesse tipo de exercício é muito importante que a gente desenhe o ciclo termodinâmico e forneça os dados corretamente do que analisamos anteriormente, né? Por exemplo, isocórico, isotérmico e isobárico. Eu não escrevi aonde começa, mas é do 1 para o 2 isocórico, 2 para o 3 isotérmico e 3 para 1 isobárico. Então, o calor que entra é no isocórico e no isotérmico. E no isobárico, o calor sai. Quero começar explicando o que é um gás monatômico. A energia interna de um sistema termodinâmico é uma grandeza escalar física que pode ser definida como o somatório de energia cinética e energia potencial das partículas que compõem o sistema. A variação de energia interna é calculada por ΔU, U final menos o U inicial, e é dado em Joule. Para o gás ideal, a energia interna muda de acordo com a variação de temperatura do sistema termodinâmico. À medida que aumenta a temperatura interna, aumenta, mas se diminuirmos a temperatura, a energia interna diminuirá. Um gás monatômico são aqueles que possuem átomos isolados e não moléculas. O gás monatômico possui 3 graus de liberdade, sendo 3 graus de translação. Os átomos isolados não giram, portanto, não possuem graus de rotação. Assim, a sua energia interna é dada pela fórmula. Variação de energia interna igual a 3 sobre 2 vezes N, que é o número de mol do gás, o R, que é uma constante universal dos gases ideais, e a variação de temperatura sempre em Kelvin. Dito isso, vamos para a primeira questão. Qual a energia introduzida no sistema na forma de calor? Como é um gás monatômico, usamos CV igual a 3 sobre 2R, sendo R uma constante. Para calcular o calor em um processo isocórico, vamos usar essa fórmula. Sendo N igual a 1 mol dada no enunciado, é só usar os dados do enunciado na equação, vamos obter o calor em joules. Lembrando que no isocórico é do 1 para o 2. Agora vamos calcular na expansão isotérmica.
a gente usa outra equação e vamos trabalhar com o logaritmo natural. Mas por que a gente usa logaritmo natural? Me acompanha na teoria. A energia interna é o total de energia que um corpo possui. A variação da energia interna é calculada pela primeira lei da termodinâmica, que é dado por ΔU igual o calor menos o trabalho. Em um ciclo, devemos somar todo o trabalho. Como a energia interna de um gás ideal depende apenas da temperatura e, no processo isotérmico, a temperatura é constante, então o ΔU é igual a zero. Isso implica que todo o calor fornecido do sistema é convertido em trabalho, então o calor é igual ao trabalho. O crescimento logarítmico natural reflete como pequenas mudanças de volume de um gás expandido têm menos impacto no trabalho realizado do que em um gás comprimido. Isso ocorre porque a pressão varia inversamente com o volume, e o logaritmo captura essa relação matemática de forma precisa. Trabalho em física. O trabalho realizado por uma força variável f de x ao longo de um deslocamento x não pode ser calculado apenas por multiplicação simples. Em vez disso, somamos infinitos pequenos trabalhos a partir da derivada dw igual a f de x dx, resulta em uma integral. Então, resolvendo a integral, levando em consideração que PV igual a nRT e isolando P, fazendo a substituição direitinho ali na fórmula, vai aparecer o logaritmo natural. Volume final sobre o volume inicial. Tudo pronto, então é só calcular ali na fórmula da expansão isotérmica. Substituindo os dados, vamos obter Ln2. É hora de pegar a calculadora. Calma, que eu vou explicar de onde sai esse Ln2. O gás se expande até a pressão inicial. Pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes o volume final. O P no final do processo isotérmico volta ao inicial. O volume deve dobrar. Fazendo a manipulação algébrica da fórmula, vamos obter 2 vezes o volume inicial igual ao volume final. Então, é só substituir ali no Ln. Calculando o 3:1, que é isobárico, vamos a outra fórmula. O Cp vale 5 sobre 2 vezes R, que o R é uma constante. Mas depois eu explico esse Cp. Vamos primeiro fazer as contas e substituir ali os valores dados. E vamos lembrar também que é menos 300. No caso, a temperatura, né? Porque vai de 600 a 300 Kelvin. Vamos entender por que no isobárico usamos Cp igual a 5 sobre 2R. O calor específico à pressão constante é maior do que o volume constante Cv, porque no processo isobárico, parte do calor vai para a energia interna, 3 partes, e parte vai para realizar trabalho, que é 2 partes. Por isso, Cp igual a 5 sobre 2R. Então, vamos para B. Qual é o trabalho total do ciclo? A fórmula é ΔU igual ao calor menos o trabalho. Só que o ΔU é igual a zero, porque é um ciclo termodinâmico fechado. Então, o calor total é igual ao trabalho total. O trabalho realizado pelo gás no ciclo é igual ao calor recebido pelo sistema. Então, fazendo o Q total? Daí a gente vai lá no ciclo e pega o Q do 1 para o 2, o Q do 2 para o 3 e o Q do 3 para o 1. Substituindo esses valores, vamos encontrar calor igual a 962,5, ou seja, esse é o trabalho também.
Faça um esboço do ciclo num diagrama P versus V, contendo as informações do enunciado e obtidos nos itens A e B. Essa questão eu já resolvi escrevendo lá no começo, fazendo o ciclo, né, do isocórico, isotérmico, isobárico, já analisei. A questão D pede: qual é a eficiência do ciclo? É só a gente utilizar a fórmula, sendo trabalho total sobre o que entra, ou seja, o que absorvido, que é o que do 1 do 2 mais o que do 2 do 3. Substituindo, vamos obter 7.198 joules. Colocando na fórmula, lembrando ali que a gente já calculou o trabalho, ou seja, 0,13. E a eficiência é sempre dada em porcentagem, ou seja, 13%. Obrigada por ter assistido e bons estudos!